Porque naquele período, nesse período da filosofia que a gente está discutindo, a gente está no século XVII, né, que o Locke escreveu, e ele está falando de um ponto de vista muito parcial, né? Ele está defendendo um modelo de Estado, defendendo uma posição política, né? O Locke viveu na Inglaterra, né, no Reino Unido de hoje, onde existia uma grande disputa política entre coroa, né, a monarquia, e o parlamento inglês, que era a monarquia composta pela nobreza, pela dinastia Stuart, aquele grupo mais conservador que defendia o absolutismo, e você tinha uma oposição que defendia o peso político maior para o parlamento inglês, né? Os ministros, o primeiro-ministro e todos do parlamento inglês. Esse grupo, né, de parlamentares, né, que estava defendendo uma posição do parlamentarismo, era composto principalmente pela burguesia que estava aí em ascensão, inclusive uma burguesia que não queria mais bancar politicamente essa nobreza e essa coroa que estava ali tomando poder. Então, o Locke vai viver, assim como Hobbes, um período conturbado na Europa, especialmente na Inglaterra, de disputa, de confronto político entre a coroa inglesa e o parlamento e a burguesia, representada pelos defensores do parlamentarismo inglês. Então, enquanto o Hobbes, né, nosso autor anterior, defende o peso político e defende a legitimidade dessa coroa, desse absolutismo inglês, né, e por sua vez da própria nobreza e de todas as suas regalias, né, vamos dizer assim, o Locke tinha uma posição diferente. Ele estava aqui do outro lado. Ele estava defendendo a preponderância do parlamentarismo e o peso político da burguesia agora em ascensão na Europa e na Inglaterra não foi diferente. Então, para você ver, ó, enquanto você tinha ali o Locke e o Hobbes vivendo no mesmo período, mas enquanto o Hobbes estava defendendo o absolutismo, claro, né, que era aquele rei que estava ali assegurando a vida dos cidadãos, dos súditos, né, mas ao mesmo tempo sem direitos políticos, sem qualquer tipo de liberdade, né? O Locke estava aqui defendendo outra coisa, estava dizendo, não, o absolutismo já era, o absolutismo não é modelo de Estado, o absolutismo atenta contra a liberdade, contra a propriedade. O que a gente quer é o liberalismo, a gente quer um outro modelo de Estado, um modelo onde você tinha ali um Estado com outra postura diante dos seus cidadãos e você tinha o Estado defendendo uma outra questão, uma outra coisa que era diferente do Hobbes, e a gente vai ver, tá bom? Então, os dois autores estavam no meio dessa disputa entre coroa e burguesia e parlamento, né? A coroa e o parlamento se confrontando, e cada autor vai tomar uma posição diferenciada dentro desse processo. Então, você tem ali o Hobbes escreveu, principalmente depois da Guerra Civil, né, que é chamada desse grande confronto, uma guerra aí que durou quase 9 anos, né, foi de 1640 a 1649. Então, você teve aí um período muito conturbado de guerra civil dentro da Inglaterra e de disputa entre a monarquia e o liberalismo e o parlamento. Então, claro que chega a 1649, o rei Carlos I é deposto e morto, né? E o que prevalece? Prevalece a vontade do parlamento, né? Do parlamentarismo. Foi o grande vitorioso nessa guerra. Quando o rei Carlos I morre, né, e a defesa da monarquia sofre uma dura derrota, é que o Hobbes vai escrever o Leviatã.
vai falar do erro que é você não reconhecer a importância política do absolutismo como modelo de Estado, né? E aí ele vai lá escrever o Leviatã dentro dessa perspectiva de derrota, né, da monarquia do Carlos I. E aí quando ele foi morto, né? O Locke, né, já vai ser aquele, dentro dessa disputa entre coroa e parlamento, ele vai, essa disputa de 9 anos, essa guerra civil que chamada de Revolução Puritana, essa Revolução Puritana coloca a burguesia inglesa, que era aquela burguesia que estava enriquecendo com as grandes navegações marítimas, a exploração de outros territórios, a colonização de outros continentes, né, de países de outros continentes. Então a Inglaterra tinha muitas colônias e extraía muita riqueza dessas colônias. Essa burguesia que estava ali explorando as colônias estava aí em grande ascensão política na Inglaterra. Então, o Locke vai ser defensor, né, da posição política dessa burguesia. Quando você tem a vitória da burguesia puritana, né, do Cromwell, né, que cria aí um parlamento inglês, né, e o primeiro-ministro é nomeado, o Locke vai à Inglaterra, porque ele estava refugiado, né? E aí ele vai à Inglaterra depois do rei ser deposto, e ele vai ali defender, né, politicamente, filosoficamente, a posição do parlamentarismo como modelo de Estado. Nesse momento, houve uma reviravolta, né? Os Stuarts voltam ao poder, a monarquia consegue dar um contragolpe e voltar para a Inglaterra. Depois, a própria burguesia aí se empenha e depõe novamente o rei Jaime II, né? Então, você vê que esse período era um período de grandes reviravoltas entre coroa e parlamento. Nesse período específico, né, você tinha ali no parlamento inglês duas grandes posições, duas grandes representantes ali, uma espécie de Câmara de Deputados, vamos dizer assim, com menos pessoas. Você tem ali, dentro do parlamento inglês, a disputa ideológica entre conservadores, os Tories, e os Whigs, que eram os liberais. Né? Então, esses grupos ficavam ali no parlamento disputando posições monárquicas conservadoras, que eram os Tories, e posições mais liberais, mais voltadas aos interesses da burguesia, que eram os Whigs. Inclusive, se diz que a posição que eles ocupavam, né, diz que os conservadores ficavam mais à direita do parlamento e os liberais, né, ficavam mais à esquerda. E essa posição aí geométrica espacial, disposição espacial entre eles dois é que deu origem à analogia da direita como sendo mais identificada com uma posição mais conservadora e especialmente do ponto de vista cultural mesmo, conservadora de costumes, e a esquerda como uma posição mais progressista, né? Dizem que aonde eles sentavam, a esquerda e a direita, é que deu origem a essa analogia. Até pesquisei um pouco esses dias para ver até que ponto isso era verdade. Não tem muito dados históricos sobre isso, mas a gente aqui dentro da ciência política acredita que essa discussão, da onde que veio a ideia de direita e esquerda, veio sim da posição espacial que os conservadores ocupavam no parlamento inglês. Os conservadores mais à direita, os progressistas mais à esquerda. Né? Uma coisa interessante que vocês não sabiam, a origem um pouco dessas palavras na ciência política, né? Então, o Locke, né, voltando para o nosso autor, ele está ali fazendo uma defesa de como era importante que a burguesia implementasse as suas revoluções ao longo da Europa e ao longo do tempo, porque a burguesia estava ali defendendo o parlamentarismo como modelo de Estado, que para o Locke era um modelo de Estado mais
justo e compatível com os direitos naturais do homem, né? Então, o Locke vai escrever os fundamentos, a justificativa para as revoluções burguesas, especialmente a Revolução Gloriosa, que foi a primeira revolução burguesa da história. A Revolução Gloriosa, que foi, como o próprio nome diz, vitoriosa, né? E coloca a burguesia numa situação bastante privilegiada dentro do cenário político inglês. Bom, o Locke, como o Hobbes, ele era contratualista. E aí tinha a ideia, assim como Hobbes nós vimos, de 3 períodos históricos, 3 momentos que eram relatados aí nos seus escritos. Tinha o estado de natureza, lembram? Do lado do Locke, tinha do Hobbes, tinha no Locke também. Então tinha o estado de natureza com E minúsculo, que era aquele momento anterior ao Estado. Você tinha a formação de um contrato social e você tinha o Estado civil, que é no momento após a formação do Estado. A formação, o pacto social que deu origem ao contrato social. E aí, como todo contratualista, ele defendia um estado de natureza, que o homem vivia num estado de natureza, só que, diferente do Hobbes, o Locke achava que o estado de natureza não era um estado de guerra, não era um estado de lobo, homem, lobo do homem, guerra de todos contra todos, né? Não, o Locke achava que o estado de natureza era um estado de relativa harmonia, onde o homem tinha grande liberdade e ele também tinha propriedade. Porque para o Locke, a propriedade privada é o grande direito natural do homem. Então, naquele momento, o homem no estado de natureza, ele era livre e ele tinha propriedade. Ele tinha direito à propriedade. Como que o homem tinha direito à propriedade no Locke? Ele trabalhava. Onde ele conseguia trabalhar, aquele trabalho, aquela capacidade de trabalho é que dava o direito ao homem da sua propriedade. Então, por exemplo, se eu tinha uma propriedade de tantos hectares e eu conseguisse plantar e colher naquela propriedade, eu tinha direito natural àquela propriedade, porque o que dava o valor e o direito à propriedade era o trabalho para o Locke. Então, se eu tivesse uma terra grande, enorme, e eu trabalhasse só numa metade, a outra metade ficasse não produtiva, eu não tinha direito àquela metade. Eu só tinha direito à metade que eu conseguia trabalhar, que eu conseguia transformar em valor, em algo que tenha valor para o homem. Então, o Locke acreditava que no estado de natureza, o homem, sim, era detentor do grande direito natural. Lembram que para o Hobbes o direito natural era a vida, né? Para o Locke, não. O direito natural era a propriedade. Chega um momento, né, em que há uma expansão comercial e há para o Locke esse estado essa harmonia dentro do estado de natureza começa a ser prejudicada, porque surge um fator muito importante que é o dinheiro. E aí o dinheiro começa a comprar a propriedade. A propriedade não vai ser mais resultado do trabalho do homem. A propriedade vai ser aquilo que o homem consegue comprar. Então, se eu tenho dinheiro para comprar 3, 4 terras, mesmo que eu só cuide de uma, que eu só plante que eu só produza em uma, as outras eu comprei, eu posso acumular. Isso, para o Locke, acabou restringindo um certo controle sobre a propriedade, que é um direito natural do homem. Então, cria-se ali um processo de desigualdade. E o Locke vai problematizar isso. Ele vai dizer, é preciso se criar um pacto para regular a propriedade. Quem vai fazer isso? Quem que pode regular a propriedade? É o Estado. O Estado vai ter a função para o Locke, através do contrato social, de
garantir a propriedade. Vai ser aquele resultado de um pacto social que vai garantir a propriedade. Então, a função, lembra, a função para o Hobbes, do Estado para o Hobbes era o quê? Garantir a vida e a sobrevivência, lembram? Mesmo às custas da opressão e da submissão. Para o Locke, não. Para o Locke, a grande função do Estado é a defesa e a garantia da propriedade. Então, ele vai dizer que o Estado deveria garantir esse direito natural, que era a propriedade. Quando esse direito... E aí, falta dar uma informação importante, que pro Locke, o Estado e os homens criaram, em relação ao Estado, um pacto, né, de consentimento. Lembram que eu falei que no Hobbes, os homens e o Estado tinham um pacto de submissão? Era um pacto de submissão. Quem tinha liberdade era o Estado, de fazer o que ele queria. O homem não tinha liberdade nenhuma, lá no Hobbes. No Locke é diferente. Esse pacto é um pacto de consentimento. Ou seja, o homem, para o Locke, não deve ser submetido ao Estado, submisso ao Estado. Ele deve consentir que o Estado exista, que o Estado tenha aquela posição e assuma aquele poder, mas é um consentimento. O homem tem que ter liberdade dentro do Estado, inclusive liberdade de ter a propriedade a partir do seu trabalho e liberdades políticas. Ora, o Locke é o precursor do liberalismo político. Então, ele dizia que os homens têm que ter a liberdade política, sim, porque o pacto que os homens estabelecem entre si para criar o Estado é um pacto de consentimento. Quando o Estado não defende a propriedade, não defende a liberdade dos seus cidadãos, os cidadãos se sentem no direito, eles estão autorizados a resistir, que é o que o Locke chama de direito de resistência. É o quê? É os homens se rebelando contra o Estado, na medida em que o Estado não cumpre a sua função, que é a defesa da propriedade e da liberdade. O que o Locke quis dizer com isso? É que naquele momento da Inglaterra, o Estado não estava cumprindo a sua função corretamente. Então, os homens tinham direito de... que ele chama de direito de resistência, é de subverter o Estado, questionar o Estado e muitas vezes tomar o Estado. Né? Essa é uma diferença muito importante, né, do Locke, que inaugura aí o liberalismo político no século XVII e que vai ser fundamental para a gente discutir, inclusive, algumas questões atuais sobre liberalismo e neoliberalismo que a gente vai ver em outros momentos aí dos nossos encontros.